Fala, galera! Inconfidentes no hora e pode confessar. Sei. Ficou com saudade, não ficou? Com certeza. Deu quanto? Uns 3 meses? 3 meses, pô. Uns 3 meses, cara. Foi O último Covid, foi em janeiro. festa de fim de ano. E diz que o ano só começa depois do carnaval, então nós estamos fazendo jus à É tradição, verdade. à tradição brasileira. Então, salve pra todo mundo. Bruno Nicolau de volta. Mamanta. Marcelo Mamanta aqui. Agora é doutor ao quadrado, né? Caralho, Evoluiu. Rapaz, está difícil de assim, assimilar e continuar a vida normal, né? Também com as coisas que estão acontecendo além do podcast, tudo. O homem vai a fazer vida que a gente tá levando, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo dois doutorados ao mesmo tempo. Aí você calcula. tempo. É foda. Aí você calcula. Surtou. E hoje nós estamos aqui com um convidado, assim, pra mim é muito importante, especial demais. E o currículo dele é grande, viu? Olha aqui, olha. Hugo de Castro Machado, Cavaleiro da Pontifícia Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Sabe o que é isso? Não, também não, nós vamos descobrir agora. Cavaleiro da Graça Magistral da Soberana Ordem de Malta, chanceler do Círculo Monárquico de Minas Gerais, diretor de Políticas Culturais, Patrimônio Histórico e Turismo de Pompéu, Minas Gerais, minha cidade natal, curador do Museu Genealógico e Histórico do Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu, presidente do Instituto de Governança, esse aqui é Regional Guimarães Rosas, né? Circuito e, por fim, juiz de paz da comarca de Pompéu. Tá casando os outros também. Também. Ô, já agradecer sua presença. Prazer enorme aí. Seja bem-vindo. Satisfação toda nossa, né? Estar aqui com vocês essa noite e que possamos ter um bom papo. Com certeza. E nada melhor do que, pra gente começar falando, nós estamos aqui nos Inconfidentes e abrimos agora essa... Foi hoje ou foi ontem? O governador abriu o ano da mineiridade. O ano da mineiridade, isso. O governador Romeu Zema e o secretário Leônidas abriram ontem o ano da mineiridade, né? Para ressaltar essa importância do ser mineiro, né? Que é um estado de graça. Com certeza. E o mineiro precisa saber mais dar valor a essa mineiridade, a essa essência, que nada mais é do que a simplicidade desse povo, né? Que é, como eu sempre digo, um estado de graça, um estado de espírito. Isso é muito importante, né? E você esteve lá? Estive lá no Palácio das Artes ontem, estive com o governador, com o secretário Leônidas, está fazendo um trabalho fantástico, né, na pasta, né? Eu digo que Minas nós tivemos sempre muita sorte com o secretário de Estado de Cultura, né? O Brant, o Ângelo Osvaldo, meu querido amigo, que é associado nosso lá em Pompéu do Instituto, o Leônidas, enfim, todos que passaram na pasta, né? Desde o primeiro coordenador da cultura, que era o pompeano Paulo Campos Guimarães, a cultura sempre esteve em muito boas mãos em Minas Gerais. E não podia ser diferente, que é um estado riquíssimo, é uma nação, Minas, do tamanho da França, com várias regiões que se unem e fazem a essência dessa mineiridade, né? Então, E muito parecido com a França também. sim, a a parte parte culinária e Sim, tudo, sim. tem é impressionante, né? Inclusive, o patrimônio histórico, através do IEFA, tem as jornadas mineiras do patrimônio, que foram inspiradas nas jornadas francesas do patrimônio, né? Que acontecem a cada 2 anos. Olha só. Então, eu acredito que seja muito importante esse caminho que Minas tem traçado na parte cultural e turística, né, para mostrar essa essência do mineiro. E qual que você acha que são os desafios, né? Quais você acha que são os desafios para que a gente possa, principalmente você que toma conta bastante dessa parte da cultura, em Pompéu especificamente, patrimônio histórico, qual que você acha que são os desafios que a gente tem para que o pessoal possa se conscientizar dessa importância? Porque muita gente não leva isso em consideração. Isso é um trabalho que tem começado agora. Eu, por exemplo, sempre ressalto o nosso museu em Pompéu. O nosso museu, ele não nasceu de um anseio da comunidade, né? O Museu de Pompéu era uma casa que ficava a 60 quilômetros da cidade e com a construção da usina hidrelétrica Retiro Baixo, teve um termo de ajustamento de conduta em que a casa foi desmontada
e reconstruída dentro da cidade para virar o museu. Ou seja, foi uma ordem, Ministério Público, município, a usina hidrelétrica. Isso foi um acordo fechado com a Justiça. Enquanto não estivesse pronto, a usina hidrelétrica não funcionaria. Ou seja, o museu ele veio de cima para baixo. Ele foi imposto à comunidade. Ninguém de Pompéu estava no meio para falar assim, não, eu quero segurar essa casa, leva ela para a cidade. Não, foi um grupo ali pequeno que tiveram uma ideia. O Johnson, que é o servidor do Ministério Público e quem nós sempre agradecemos por isso, na época era o Dr. Renato Vasconcelos, o promotor, tiveram essa ideia, mas não teve uma participação, não teve uma audiência pública para tratar, não tinha ali um grupo da sociedade pompiana clamando para ter um museu. Então, agora, 10 anos depois da fundação do museu, é que as pessoas estão começando a visitar, a gostar, e nós, membros do Conselho do Instituto Histórico e Geográfico, lutando contra essa falta de apoio da comunidade. Mas a gente não pode nem julgar isso, porque o povo recebeu aquilo atônito. Igualzinho o golpe republicano de 1889. A população viu atônita a fundação da República. O museu foi a mesma coisa. Então é um casarão que o povo chama a casa da Dona Joaquina, que não é, a casa era no bisneto dela. E agora que a comunidade começou a participar disso. É Fazenda do Laranjo. Legal. Fazenda do Laranjo. E a cultura em Minas, no geral, é isso. São várias regiões, por exemplo, o Noroeste com a região central, Centro-Oeste, Triângulo, Mucuri, Jequitinhonha, sul de Minas, Vertentes. São regiões completamente diferentes uma das outras. São várias nações dentro de um mesmo estado, né? E que agora, de alguns anos para cá, trabalhos que vão sobrepondo um ao outro e completando, é que vai levando mostrando essa beleza, esses desafios, né? É um grande estado, faltam recursos, né? Porque não é fácil, né? O país nunca foi de se preocupar muito com os recursos financeiros para a área cultural. Isso eu não falo governo A ou B, mas isso foi a vida inteira. Não né? é política de Estado. Não né? é política de Estado, né? Na verdade, a República não tem política de Estado, tem política de governo, né? Um presidente entra e fala, agora vamos focar na saúde. O outro, não, agora vamos focar na educação e larga a saúde. Então, as repúblicas não têm política de Estado, tem políticas de governo. E isso é péssimo. Né? Em Pompéu, nós tivemos a sorte e a bênção de, nos últimos, desde o início, do final do governo Joaquim Higino, passando pelo governo do saudoso Joaquim Campos Reis e agora Oséias, de transformar a política cultural e do patrimônio histórico como política pública, né? Dar continuidade ao que o prefeito passado fez, né? Solidificar aquilo que dá certo. Isso é muito importante, né? Quem dera se todas as administrações dessem continuidade ao que dá certo sem ver o lado político. Isso, infelizmente, não acontece. Né? E a parte cultural em Minas é essa. Solidificou e está solidificando um Estado voltado para a cultura e para o turismo. Porque o Brasil também tem esse problema. Turismo é praia. Sim. É Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é Nordeste. Não, existem várias formas de turismo. Tem o turismo de lazer, né? O turismo de praia, de passeios. Tem o turismo cultural, tem o turismo de negócio, o turismo de saúde. Por exemplo, Barretos, nos últimos anos, solidificou e recebe mais recursos pelo turismo de saúde, ou seja, as pessoas que vão a Barretos se tratar no Hospital do Câncer, do que as pessoas que vão para a festa do rodeio. Uhum. Né? Iguatama, lá na região do Centro-Oeste Mineiro, uma cidade pequena, as pessoas vão para a questão de consulta de olhos, né, de vistas, vão, hospedam, almoçam, jantam. É uma cidade foco turismo de negócio, de saúde. Pompéu com agronegócio, você não encontra um hotel em Pompéu durante a semana. Todos fechados com veterinários, revendedores de implemento agrícola, zootecnistas, engenheiro agrônomo. Então, assim, as pessoas... Isso é turismo. Isso também, né? É considerado turismo? Turismo de negócio. Porque turismo é você ir a uma cidade, pernoitar, alimentar, comprar. Eu não sou turismólogo, estou falando a grosso modo. Sim, sim. Né? E algumas cidades próximas aos grandes centros, por exemplo, nem encaixam muito no turismo. Por exemplo,
Sabará. As pessoas vêm a Belo Horizonte, hospedam, almoçam e compram aqui, mas vão a Sabará e voltam. Então eles não encaixam no turismo em Sabará, mas em Belo Horizonte. Sim. Porque Vai no lá, bate e chupa volta. jabuticabazinho e volta. Vai, almoça, visita uma igreja, um museu, mas a hospedagem e a alimentação entra nos dados aqui. Então, Minas tem essa grande importância, mas devemos fazer sempre mais e mais. E os governos têm, né, apoiado essa política pública, né? E é louvável isso. E quais os benefícios que essa política traz para o município especificamente? Eu vou puxar uma sardinha hoje, porque Sim, claro. o município de Pompéu. Quais são os benefícios que esse turismo, esse incentivo, esse foco pode trazer para o município de Pompéu? Por exemplo, E a região também. a lei Robin Hood, né, que é o ICMS solidário, ela criou na época do Aécio Neves, do governador Aécio Neves, um trabalho aí da Anastasia, Renata Vilhena, pessoal, Renata Vilhena até descendo Dona Joaquina do Pompéu, o ICMS solidário, ou seja, 1% da arrecadação do ICMS é dividido para cidades que entregam as prestações de conta, que demonstram que e provam que participaram do chamado ICMS. Por exemplo, ICMS Patrimônio Cultural. 1% das cidades que participam recebem em divisão essa porcentagem. Então, 1% do ICMS é dividido para vamos supor, 500 cidades apresentaram o trabalho ano passado. De acordo com a pontuação que a cidade recebe, Pompéu, por exemplo, é pontuação 14, subimos muito, graças a Deus. Pompéu, nós recebemos ano passado cerca de R$280 mil, que deve ser revestido na área do patrimônio cultural. Bens inventariados, tombados, registrados e educação patrimonial. E isso faz com que cresça preservação do patrimônio, turismo, e também nós temos o ICMS turístico e esportivo, que não é 1%, mas, salvo engano, 0,5%. Há um grande trabalho aí das entidades como a Feixitura, a AMM, para que o turismo e o esporte também, o ICMS turístico e esportivo, seja também 1%. Então, esse dinheiro é revertido, e ele só é gasto com o que o Conselho do Patrimônio Histórico aprove. O prefeito é o gestor que assina o cheque, mas o prefeito só pode gastar com o que o Conselho Deliberativo do Patrimônio aprovou em reunião lavrada em ata. Então, o Conselho aprova que será trocado esse ano o assoalho da Fazenda Santo Antônio, em Pompéu. É uma propriedade particular, inventariada com patrimônio. Então, o prefeito, dentro dos materiais, né, de construção licitados pela administração pública, com recurso do fundo, vai liberar aquele recurso. Então, isso é muito importante, que isso contribui para a preservação do patrimônio histórico. Porque as famílias, infelizmente, proprietárias dessas grandes fazendas, herdeiros, na maioria das vezes não têm condições de manter esses edifícios. Por exemplo, nós temos lá em Pompéu a maior sede de fazenda do município, que é a Fazenda São Miguel. Linda a fazenda. Lindíssima. Os familiares gastam muito, né? Fazem de tudo para preservar, mas é uma fazenda enorme. Enquanto eles terminam de reformar uma parte, a outra já que eles arrumaram há 2 anos já está caindo de novo, né? Uma fazenda muito alta, muita madeira. É uma fazenda que fica na casa de milhões. O Conselho até tinha que ajudar mais com o meio do FUNPAC, mas o dinheiro que vem tem que ser repartido para todos. Então vamos fazendo obras pontuais, como estamos agora investindo na restauração do retábulo mor da Igreja Matriz, com uma peça talhada em madeira, muito bela. Estamos agora fazendo a limpeza e detetização dessa peça, que está muito carunchada. Ano que vem já pretendemos fazer uma próxima etapa, que é tirar a tinta, fazer a prospecção para ver qual que era a cor antiga, no outro ano fazer a restauração e depois a nova policromia. Então, devagar, com esses recursos, nós vamos dando andamento na preservação do patrimônio. E a matriz nossa, modéstia. É belíssima. É das igrejas mais bonitas do mundo. Igreja de São Pedro, Lourdes. Tá com... Fica ali no centro. Fica na prefeitura ali. Sim, sim. Aqui, Paracatu também tem trabalho nesse sentido, porque Paracatu é bem... Acredito que Tem, sim, Paracatu, cara. a Vila do Príncipe.
Tem melhorado aos pouquinhos também com o tempo. Eles estão tendo essa perspectiva de preservação, de conservação, né, do patrimônio histórico. Questão de fachadas, né? Sim. Isso tudo já está bem, assim... Paracatu tem um patrimônio lindíssimo. Porque E é um um pouco tempo atrás não tinha. Então, assim, eles desfaziam mesmo, né? É um estilo diferente, né? Paracatu, o colonial barroco de Paracatu não tem nada a ver com o de Ouro Preto. É uma coisa mais rústica, mais forte, mais pesada, porque era muito longe dos grandes centros. Sim. Então a Catedral Matriz Santo Antônio de Paracatu é uma construção enorme. Um pé direito altíssimo, as portas lindíssimas, a talha não tem uma policromia. E eu considero das igrejas mais bonitas de Minas, a igreja de Santo Antônio de Paracatu. Diz que tem ouro bem demais bonito. no subsolo dela. Procede essa... Esse negócio de ouro em subsolo de casa e igreja, toda cidade tem essa Comum, ideia. né? mas Tem essas toda histórias essa são boas, ó. Essas histórias são... Pena que ninguém acha ainda. Mas, assim, lá na minha tia mesmo, as minhas tias e meu bisavô tinham uma casa, tem uma casa ainda lá, bem no centro de tudo de Paracatu. E é onde está mais comercial. Uhum. E quando fizeram uma reforma. E quando fizeram a reforma, desconfiguraram a fachada da casa, que era linda. Só que ela era aberta, ela tinha acesso, era um portãozinho, qualquer pessoa entrava e logo mais na frente tinha uma porta, mas você tinha como pular, era um muro. E aí, com a violência foi aumentando, fecharam tudo, cara. É até E, louvável, por infelizmente, exemplo. porque, assim, Tem um exemplo desconstruiu de... totalmente a fachada da casa, que era a parte boa, parte histórica parte de Paracatu. Mas aí que entra um conselho, por exemplo, para inventariar e tombar o bem. Isso. E também a participação da comunidade. Em Paracatu, por exemplo, tem um exemplo louvável, que são nossos parentes genealógicos, que é meu querido amigo Dr. Joaquim Álvares da Silva Campos, que tem uma casa que era do avô dele, dele e da irmã dele, a doutora Iná, da doutora Maria Isabel, no início da Rua das Flores. O Silva Campos, só uma pergunta, nada a ver. Já que é o Silva Campos. É o Silva Campos que é o nosso Silva Campos lá? O doutor Joaquim da Silva Campos, doutor Joaquim Álvares da Silva Campos, que é um advogado com mais de 50 anos de profissão, atuando em Paracatu. Ele é neto do doutor Martinho Álvares da Silva Campos, sobrinho. Irmão do doutor Jacinto Álvares da Silva Campos. Que é a escola Jacinto Campos. De Pompéu. O doutor Jacinto, por sua vez, é pai do ministro Francisco Luiz da Silva Campos. Que é o estadual. Que é o colégio estadual. Que foi ministro da Justiça do Vargas, né, que escreveu a Constituição 37, o AI-1, etc. O distrito de Silva Campos é em homenagem ao ministro Silva Campos. Ou seja, o Chico Campos é primo em primeiro grau do pai do doutor Joaquim, que é o doutor Geraldo. E por que esse pessoal foi para Paracatu? O doutor Martinho, sobrinho, nascido em Pitangui, na região, bisneto da dona Joaquina, foi ser juiz em Paracatu. E teve lá, salvo engano, 17 filhos. Doutor Carlos Campos, que foi uma sumidade no direito, né? Tem até um busto dele na entrada da Faculdade de Direito da UFMG. Doutor Bento, doutor Jacinto, doutor Geraldo, vários filhos. O doutor Carlos vem a ser avô do Lauro Campos, que foi senador da República, né? E eles têm essa casa onde o doutor Martinho morou, no início da, então, antigamente, Rua das Flores, que é aquela rua que dá em frente à Matriz. Está sendo restaurada pela família para preservar a memória familiar. Sim. Então, quando a sociedade civil, de forma eloquente, de bom gosto, também atua pelo patrimônio, é um sinal que a cidade, que a comunidade está preservando. Releva aquilo com relevância. Uma comunidade que não dá valor à memória, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Dr. Deusdede Pinto Ribeiro de Campos falava muito isso, o genealogista, né, que faleceu ano passado. E aquele que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então nós temos que preservar. E a preservação da memória, ela é importante nesse sentido até para a questão turística hoje, porque Paracatu era uma espécie de vilinha que hoje seria muito mais visitada turisticamente se tivesse mantido ali a sua estrutura, como é muito bonito em algumas partes. Sim, em algumas partes sim, você anda, você acha muito bonito, mas o centro, por exemplo, que era uma parte que eu conheci na minha infância,
que era muito lindo, e eles desconfiguraram pela questão comercial. O comércio destruiu o centro. Ainda bem que preservou aquela parte central, né? A catedral, os casarões. Vamos dizer assim. Isso é muito importante. E Paracatu tem uma ligação forte com Pompéu em várias épocas, né? Metade da minha família, por parte de pai, tá em Paracatu, outra metade em Pompéu. Isso é 420 quilômetros? 420 quilômetros de distância. Vamos sair Isso em várias épocas. Primeiro, lá atrás, o sogro da dona Joaquina, o Inácio de Oliveira, nasceu na região de São Romão e deixou aquelas sesmarias ali para os filhos, Antônio e Inácio. Inácio, casado com Joaquina. O Antônio era solteiro. Quando o Antônio faleceu, deixou para o irmão, o capitão Inácio de Oliveira Campos. Herdou aquelas terras o filho da Joaquina, o tenente Inácio de Oliveira Campos, que para lá se mudou e levou toda a família. E as filhas desse Inácio, ou seja, os filhos desse Inácio, ou seja, os netos da Joaquina, se casaram com primos em primeiro grau, ou seja, com outros netos da Joaquina que compraram fazendas na região e herdaram ali. Depois, já no século XX, pompianos, em busca de madeira para carvão e tudo, mudaram para João Pinheiro, Paracatu, Naí. Aí foi a segunda leva de pompianos. Né? Então, há essa ligação histórica dos descendentes do filho da Joaquina que lá se estabeleceu, né? Não só o ramo desse Inácio, mas de outros, por exemplo, o cônsul Miguel de Souza Machado, que foi cônsul do Brasil no Paraguai na época da guerra, nasceu em Paracatu, né? Que era primo em primeiro grau do meu bisavô. Então Paracatu tem essa ligação histórica com Pompéu, né? Mesmo estando separado numa distância enorme, né? 400 e tantos quilômetros. Cara, é fantástico você conversa com ele. Você já sabe a origem do nome de uma cidade que é vizinha de Pompéu, que é Martim Campos. E o Martim Campos é por causa do ministro. Isso. Martinho Álvares da Silva Campos. O juiz é sobrinho do ministro. Sobrinho do ministro. Aí você já sabe o nome da escola estadual, a maior que a gente chama de estadual, ministro Francisco Campos. A da Jacinto Campos, que é aquela que você passou lá perto da igreja, tá uma escola. Então você vai conversando, porque você vai destravando a mente. O Martinho Campos era neto da dona Joaquina. E falar em a dona mãe Joaquina, dele era só filha. pra quem tá nos vendo aqui, porque quem tá vendo é de Pompéu sabe quem que é. E só pra tomar um pouquinho do seu tempo, quem foi Joaquina Maria Bernarda Silva de Abreu de Oliveira Campos, é isso mesmo? Tem uma divergência. O certo que ela assinava era Castelo Joaquina Branco? Bernarda da Silva de Abreu, Castelo Branco. Após enviuvar, ela colocou Oliveira Campos do marido. Então era Joaquina Bernarda da Silva de Abreu, Castelo Branco, Oliveira Campos. Foi uma mulher que não é nem uma santa e nem uma vilã, não é diferente de nenhum homem poderoso da época, mas por ser mulher, até hoje existem muitas lendas e preconceitos sobre essa mulher. Um breve resumo. Nasceu em Mariana em 1752. O pai, ao ficar viúvo, como ainda permite o Código Canônico, requereu ordenação sacerdotal, foi ordenado padre e foi designado vigário em Pitangui. Chegando em Pitangui, ele levou as filhas com ele, as filhas, né, pequenas, menores, e lá a dona Joaquina conheceu o Inácio de Oliveira Campos, que é da família dos Campos Bicudo, né? Descendente do Betim, que dá nome Betim, descendente do Antônio Campos Bicudo, que era de família paulista, descendente de judeus sefarditas, neto do Velho da Taipa, que foi um dos fundadores de Pitangui, o Antônio Rodrigues Velho, família tradicional de Pitangui. Os pais da Joaquina eram portugueses, né, fidalgos e tal. E Joaquina se casa com Inácio, ela tinha 12 anos de idade na época, trabalham muito, adquirem a fazenda que tinha sido há 50 anos antes do Antônio Pompeu Tax, Que deu nome a Pompéu. que deu nome a Pompeu. A fazenda era Nossa Senhora da Conceição, que virou Nossa Senhora da Conceição do Pompeu. Tanto que quando Dona Joaquina chegou, já era a fazenda do Pompeu. E Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira de Padroeira de Pompeu hoje. E o capitão Inácio era um homem que o título dele de capitão não era um título só de ostentar. Ele era um capitão de milícias do comando a pé da capitania de Minas. Era o responsável por vigiar
e evitar os extravios e contrabandos no caminho entre Pompéu e Paracatu. Então esse caminho, essa estrada real de Pompéu a Paracatu, ele era o responsável por vigiar. Ele ia e voltava com o seu comando para que não encontrasse, como dizia na época, um termo que eu até brinco muito hoje, bandoleiros, arruaceiros e bandidos. E um desses pontos surgiu a cidade de Patrocínio, né, no sertão mais para baixo. E o capitão Inácio adoeceu, ficou paralítico e veio a falecer em 1804. E aí, de fato, a Joaquina torna-se essa grande mulher, que é uma mulher de visão empreendedora, de empresária forte, que não se difere em nada dos homens da época. Era uma mulher rica, poderosa, com escravos, como todos os grandes fazendeiros, não só os grandes fazendeiros, como qualquer pessoa que tinha condições de ter, a Joaquina teve escravos. Se você leu o Jean-Jacques Rousseau, todo mundo sabe quem é, acredito, aqui nesse local que pelo menos, se você lê os livros dele, ele fala sobre a escravidão de uma naturalidade muito grande. Era cultura na época, infelizmente. Infelizmente, nada isso justifica a mácula que foi a escravidão. Isso, mas na época, né, tanto que hoje querem bater, mas foi um escravocrata. Todos eram escravocratas. Ex-escravos tinham escravos. Né, então, foi uma mulher que, uma propriedade enorme, e aí ela começa a solidificar esse poderio. Em 1808... E a propriedade dela de onde até onde? Se fosse a propriedade dela, existe muita lenda a respeito disso. Inclusive a professora Nayara Oliveira, que é bom despachense, mas pompiana de coração, ela tem muita vontade de fazer um trabalho, uma pesquisa com base documental, verificando a propriedade mesmo nas marcas que foram da Dona Joaquina. Alguns falam em 1 milhão de alqueires de terra, mas eu não acredito nem que seja isso tudo, mas de fato... O município de Pompéu inteiro era propriedade da Dona Joaquina. E tinha essa outra grande fazenda em Paracatu, que pegava entre o Rio Paracatu e o Rio Preto, onde está dentro da cidade de Unai hoje. Caramba. Que não era qualquer terrinha, era uma coisa de louco. O município de Pompéu deve ser o quê? Um dos 8 maiores de Minas? De Minas, dos em termos de extensão territorial. é. Paracatu também é absurdamente Então, assim, Verdade. era uma mulher muito rica. E em 1808, ela solidifica isso com a chegada da família real que vinha dos embargos napoleônicos. Chega num Rio de Janeiro que tinha cerca de 60 mil habitantes. Uns falam 30, outros falam 60 mil habitantes. E Dona Joaquina envia para manter a corte gado, alimentos, e assim a solidifica comércio na praça do Rio de Janeiro. Enviava gado em pé e também o gado que era abatido em Ouro Preto, a carne salgada. Depois, hospedou vários naturalistas, cientistas, como por exemplo o barão de Schivegg, Ludwig von Schivegg, que foi um barão alemão, que foi contratado por Dom João para verificar as potencialidades minerais em Minas, porque o ouro já estava em decadência. Falso, né? Porque na época não tinha como você fazer extração de ouro. Então o ouro que diziam que estava decadente era o ouro de florão de terra, porque o ouro, agora que estão encontrando o ouro de mineração, né? Então o barão de Schivegg saiu do Rio, subiu Minas, tal, e ele publicou um livro, Pluto Brasiliensis, que é um relato de viagem fantástico, em que ele fala em Dona Joaquina. Chegamos à fazenda do Pompéu, onde mora essa matrona, em que são seus súditos, seus filhos, netos e 40 mil cabeças de gado, né? Depois atravessamos o Rio São Francisco por meio de canoas que ela tinha no seu porto no Rio. Então, ela hospedou vários naturalistas, como Freihaus também. Muito legal esse termo naturalista. Demais, é muito legal esses diários de viagem. Então, e eles publicaram livros citando ela. Tem o Freihaus, que ele fala que pernoitaram na fazenda do Pompéu, onde a proprietária deu uma grande festa devido a ter se reconciliado com o filho, que tinha casado contra a sua vontade. Trouxe músicos de Pitangui. E à noite teve um espetáculo natural, porque o fogo pegou fogo nas matas e serras, e os escravos tinham enviado somente 50 escravos para apagar o fogo, para que não pegasse fogo na capela. Então, assim, são relatos que mostram um pouco daquela mulher, né, por alguém que a conheceu.
Né, isso é muito interessante. Falam da Muito legal. generosidade dela, da hospitalidade, de como era boa cristã, do que ela fazia. Então, esses relatos de quem conheceu são muito importantes para verificarmos a Joaquina acima da lenda, né? Porque tem muitas lendas genéricas. E a né? lenda da Sinha Brava também, né? A lenda da Sinha Braba, por exemplo, o livro Sinha Braba, do Agripa Vasconcelos, nosso parente, né, que foi um dos maiores romancistas de Minas, ilustrado por Iara Tupinambá, tem alguns trechos que a Iara fez o desenho de causos relacionados a Maria Tangará, de Pitangui, que eu também não acredito que seja o que conta o livro, porque o livro é um romance, não é uma biografia. E as pessoas veem a imagem e falam, nossa, Dona Joaquina fez isso. Então, assim, essas lendas são importantes também, claro, mas, de fato, a pessoa, Joaquina, nós temos que fazer uma verificação de quem foi o resultado, né, para a história de Minas. E, posteriormente, muito importante e oportuno para esse ano, o trabalho dela e a adesão dela à causa da independência do Brasil. Porque a maioria das pessoas acham que Dom Pedro puxou a espada, gritou independência ou morte e tudo se resolveu. E não foi. Tivemos batalhas terríveis pós-independência. E Dona Joaquina aderiu a essa causa, né? Contribuiu com dinheiro, mantimento, gado para a expulsão dos portugueses da Bahia. Aquela história do cacho de banana de ouro, aquilo... É outra lenda genérica. Você vai a Diamantina, eles contam isso da Chica da Silva. Você vai a Araxá, a Dona Beija fez isso. Você vai a Montes Claros, a Dona Tiburtina fez isso. Você vai ao Rio, um monte de gente fez isso. E o fato são histórias que convergem em um só resultado. Não existe um cacho de banana de ouro em nenhum museu, em nenhum Lugar palácio, em nada no mundo. O que foi feito? O que foram feitos esses cachos de bananas de ouro? Uma das lendas que sua tia Leda fala muito é o seguinte, que Dona Joaquina pode ter enviado um cacho de banana ouro. Né? Pode ser isso. Né? Então, a banana de ouro, mas virou banana ouro. Né? É uma das saídas para essa Ou então lenda que pode o ser apoio financeiro Sim, de alguma sim, coisa seria figurativo. Justamente. Vamos justamente. figurar aqui, ó, mandou um cacho de banana de ouro, mas mandou foi ouro, foi dinheiro, foi sim. caminho Porque de gado, isso foi feito. Ela contribuiu muito com recursos, gado para a expulsão dos portugueses do último reduto do recôncavo baiano ali, né? General Madeira de Melo, da Bahia. Isso aí ela teve uma contribuição importantíssima. Desculpa interromper, mas eu tô lembrando, fazendo a conexão aqui, que você falou da questão no início do meu doutorado. O pessoal na computação e na França, eu lembro do projeto, eu conheci o projeto pessoalmente, que é provavelmente onde eu vou fazer uma parte do doutorado lá, porque eu trabalho com documentação também. E aí um projeto muito interessante que eles pegam jornais antigos, bem antigos, esses jornais do século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, e eles fazem uma digitalização disso. Só que não é só a digitalização, você tem um sistema que você consegue recuperar a informação, que é um programa, né, um software, que você consegue buscar a informação dentro do que é imagem, entendeu? Então, se você quer pesquisar sobre isso e tem um jornal que fala sobre isso, se você digitar na busca, você consegue recuperar como uma busca no Google. E é uma imagem. Então, eles conseguem, a computação conseguiu chegar ao ponto de identificar o texto que está ali no jornal. Então, às vezes, se você falar de alguma coisa de cacho de banana de ouro, viu uma imagem. Se tiver alguma coisa, ficar com o texto da história, puxar a história você busca no jornal. Exatamente. Dessas donas da época. O tanto que facilitou a vida dos historiadores, eu acho, com isso, cara, é absurdo. Isso é fantástico. Você pegar a tecnologia e trazer para juntar essa questão da história, para mim é fantástico. E para você que mexe com isso diretamente... Demais. Deve ser inacreditável. Ou, eu sei que você está com o tempo corrido, mas deixa eu aproveitar aqui. Eu tenho umas dúvidas específicas que eu não tive a oportunidade de encontrar contigo pessoalmente depois disso. E é uma curiosidade minha mesmo. Como que funciona essa ordem do Santo Sepulcro? Ordem Equestre do Santo Sepulcro. Eu faço parte de duas ordens antigas, medievais, ligadas à igreja.
Primeiro, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro, que eu entrei em 2017. É uma ordem fundada por Godofredo de Bulhões, né, que foi o primeiro rei de Jerusalém, que não aceitou o título de rei, mas de protetor de Jerusalém. Era uma ordem que ela nasceu dos cônegos do Santo Sepulcro, que foi a ordem que eram cavaleiros nobres que tinham a função, o dever de proteger o local em que foi descoberto ter sido o sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma ordem foi fundada naquela época. A igreja instituiu? Eram nobres, né, com a bênção papal, né, e hoje é a única ordem de cavalaria da Santa Sé, ou seja, do Estado do Vaticano, né. O nosso grão-mestre é um cardeal e estamos sob a proteção papal. É uma ordem que hoje, o nosso trabalho hoje, é enviar recursos para a defesa, manutenção da Terra Santa, né, dos locais, não só do Santo Sepulcro, mas da região ali, do Patriarcado de Jerusalém. É uma das entidades que cuidam de manter, né, e manter o Patriarcado, que são escolas, creches. O Patriarcado é a Diocese Latina de Jerusalém. Porque a igreja, os papas concederam títulos de patriarca a igrejas importantes do Ocidente e do Oriente. Nós temos o Patriarcado de Lisboa, o Patriarcado de Veneza, o Patriarcado de Jerusalém, e me perdoem se eu estiver faltando um, que nada mais são que arquidioceses, mas que os arcebispos têm o título de patriarcas, né, por sua importância histórica, cultural, religiosa. Então, a Ordem Equestre Santo Sepulcro de Jerusalém faz esse trabalho de preservação e ajudar com recursos financeiros e orações ao patriarcado, e não só lá, também aqui no Brasil. A outra ordem... A sua nomeação especificamente... Eu sou cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. E ela depende de autorização papal? Depende. O Papa é o mestre supremo da ordem. Nós temos o grão-mestre, que é um cardeal Filone. Nós temos um palácio na Via della Conciliazione, que é o Palácio della Rovere, que é a sede da ordem, a poucos metros. Está no território italiano, mas não deve estar nem 800 metros da Praça de São Pedro. Né? Quem for a Roma e vai à Praça de São Pedro, é um palácio. Quem está chegando à praça, à esquerda, tem uma bandeirinha com a cruz de Jerusalém, que é a cruz com 4 cruzes ao lado. E nós temos aqui no Brasil as lugares-tenência de São Paulo e Rio de Janeiro. A lugar-tenência do Rio de Janeiro está sob o comando da doutora Isis Penido, que é a nossa dama com placa, né, encomenda com placa, e o nosso grão-mestre, e o nosso grão-prior aqui no Brasil é o cardeal Dom Arani Tempesta, né, que é o cardeal do Rio de Janeiro. E temos também a lugar-tenência de São Paulo. E eu também faço parte de outra ordem, que tem uma bênção papal, mas é uma ordem soberana, que é a Soberana Ordem de São João Batista de Rhodes e de Malta. O nome é mais comprido que isso, mas agora aqui na emoção eu estou esquecendo. Por que esses nomes? Porque foram onde elas foram as sedes, né? Ela foi fundada pelo Beato Gerardo, que era um nobre italiano, que recebia e fazia o trabalho de caridade às pessoas que chegavam doentes na Terra Santa. Não só na Terra Santa, mas que faziam o caminho para a Terra Santa. E recebeu autorização papal para ser uma ordem com princípios e regras, etc. Uhum. Tornou-se uma ordem muito poderosa. A última propriedade estatal da ordem foi a ilha de Malta, onde o grão-mestre da ordem era o soberano da ilha. Até hoje, quem for a Malta, alguns palácios, igrejas, tremulam a bandeira da ordem, que pertencem à ordem. E o Rhodes tem a ver com o local do Colosso de Rhodes? Era a ilha de Rhodes, que também pertenceu à ordem. Então, Napoleão invadiu essa ilha e expulsou os cavaleiros. E os cavaleiros tinham um princípio, ainda tem, de não lutar contra cristãos. Então, os cavaleiros não puderam lutar contra os soldados de Napoleão.
e receberam abrigo do Papa. O Papa concedeu hoje nós temos uma sede, um quarteirão na Via dei Condotti em Roma, e a Vila Magistral também em Roma, que tem um território independente, né? O grão-mestre da Ordem de Malta e o alto comando da Ordem têm passaportes próprios de membros da Ordem de Malta. Tem assento na ONU. É uma ordem independente, é um território independente, mas não é uma nação. Né? É um observador internacional. Né? Tem território e poder, não tem território e poder, ou seja, nação. quem entra ali dentro da ordem não está na Itália. Quem entra naquele muro da Via dei Condotti, o palácio onde mora o tenente do grão-mestre, ele tem imunidade diplomática, etc. É uma ordem que faz um grande trabalho humanitário. Hospitais, ambulatórios no Brasil e no mundo todo. Você jogou muito RPG na sua vida, nossa, que só Caramba. né? Paladino, filho, só pode vir daí. Não tem outra explicação. No Rio, hoje, nós temos um ambulatório no Itanhangá, onde fazemos um trabalho enorme. Né? A nossa sede no Brasil, também temos três. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu pertenço à Associação dos Cavaleiros da Ordem de Malta do Rio de Janeiro, que tem como presidente o Dr. Ronaldo Cavaleiro. Né? E o trabalho dessa ordem é humanitário no mundo todo. Estamos fazendo um trabalho agora fantástico, humanitário na Ucrânia, né? Recebendo lá os refugiados. Mas não fez igual o Arthur Duval, não, né? Não, de forma alguma. Nossa Senhora, uma lástima. Uma lástima. Sartei. Ali não tem jeito. E o meu título nessa ordem é de Cavaleiro de Graça Magistral, né? Que é quando se entra na ordem. E temos uma delegação em Minas. Deixa eu fazer uma pergunta, só para pensar sozinho. Os títulos são similares ao que a gente percebe, por exemplo, da maçonaria, da Ordem de Molay, os títulos, grão-mestre. Tem alguma... Isso surgiu de uma origem similar a... Eram os títulos medievais para essas ordens, né? O grão-mestre... Todos esses títulos são inerentes àquele período, contemporâneos ao período ali medieval, né? Mas não há vínculo nenhum de forma alguma. De forma alguma. Os de Molay, por exemplo, eu não tenho autoridade para falar e nem muito conhecimento. A Ordem de Molay é homenagem ao Jacques de Molay, que era da Ordem dos Templários, né? Salvo engano, é uma ordem mais recente, né? A Ordem de Malta e Santo Sepulcro estão com quase 1000 anos, né? Quase 1000 anos. Os títulos existiam várias ordens, né? Os Cavaleiros Teutônicos, que ainda hoje existem várias ordens templárias, mas as únicas duas ordens originais do período medieval é o Santo Sepulcro e Malta, que são ininterruptas. Recriaram Cavaleiros Teutônicos, recriaram a Ordem dos Cavaleiros de Calatrava, mas não são as originais ali de trás. Os nomes são iguais, mas não tem nada a ver com aquelas ordens antigas. Santo Sepulcro e Malta, se você pegar quem foram os grão-mestres, por exemplo, você chega lá no ano 1180. Né? E agora é uma oportunidade boa, a gente aproveitar que está aproximando o horário, juntar as duas coisas. Quis duas coisas. Dona Joaquina, falamos de Jerusalém, judeus, e aí nós vamos com a dúvida. Como que faz, qual que história que é essa dos judeus sefardistas da gente poder ter a cidadania portuguesa? Isso é algo interessante que por muito tempo nem nós mesmos acreditávamos. Eu e o Dr. Felipe Vasconcelos, genealogista, que, né, procedeu com esse estudo, essa pesquisa, conseguiu fazer essa ligação histórica e é algo muito importante. Com a diáspora judaica, né, dos sefarditas, aqueles que habitavam a Península Ibérica, Espanha, Portugal, a grande maioria, né, fugiram para o Brasil, Holanda, Bélgica. E um desses judeus é o Vicente Anis Bicudo, que vem a ser um ancestral do capitão Inácio de Oliveira Campos, marido da Dona Joaquina. E em 2015 publicaram o decreto 30A, que concede aos descendentes dos judeus sefarditas que consigam provar em linha reta e ininterrupta esse parentesco, o direito de requerer a cidadania portuguesa.
E é o trabalho que nós fazemos, né? E a cidadania portuguesa, o impacto não é só português com a União Europeia. Né? União Europeia. É. Então, está tendo agora uma certa divergência devido ao caso do russo Abramovich, né, que infelizmente Dono do Chelsea. corrompeu lá um dos membros da comunidade do Porto e o governo teve que fazer algumas alterações para barrar. Mas isso, de certa forma, irá prejudicar os descendentes que têm direito mesmo. Porque parece, eu não vou entrar no mérito, mas parece que o Abramovich não... Foi criado até um estudo falso para ele. Alguns falam que sim, outros que não. Mas, de fato, que o governo teve que agora fazer uma alteração na lei para segurar grupos políticos que eram contra esse decreto, né? De fato, todos os descendentes de Joaquina e Inácio têm direito adquirido. Nós já provamos aí centenas de pessoas já na comunidade israelita e algumas dezenas já têm a cidadania propriamente dita, já tem o cartão do cidadão e o passaporte. É uma história muito doida, porque a nossa distância está a 14, 15 gerações. Eu, por exemplo, estou a 15 gerações do judeu, do Vicente Anes Bicudo. Mas é uma retratação histórica do governo português. Você já tem a cidadania? A minha está em andamento, está na conservatória, que é a última etapa, né? É a parte governamental. E se tem esse vínculo com o Paracatu, o pessoal do Paracatu também pode... Sim. Muitos ramos de Você Paracatu não tem tem nenhum direito. parente lá que é... Às vezes você tem essa cidadania aí, ué. Campos, Não. Cordeiro, Machado. Se for, só a gente fazer um contrato que a gente resolve isso pra você. Nada. Não tô lembrado. Qual que é a sua família lá em Paracatu? Mundim. Não descende. Mas então você ficou de fora, viu? É. A hora boa de você pegar a cidadania era agora. É. Vai lá estudar na França. Com certeza. Mas tem um primo que foi jogar na Europa um tempo, ele tava procurando, mas eu não sei onde foi parar essa... Mas não é por causa Poder Beleza. desse... mexer, Mundinho é um né? dos lados. Quem sabe você tem aí um parentesco aí. Vai podemos- bater, vai pesquisar, que é genealogista, viu? É. Vai bater, voltar essa família, vai achar... Capaz que ele falar que nós três é primo. Somos primas. Do nada, irmãozão, nós somos Isso é legal. primos. O que você acha? Eu tô lembrando daqueles testes que estão fazendo agora, né? Que é teste rápido, agora você faz o teste de sangue lá e mostra a sua Aquilo origem, ajuda em alguma tudo. coisa? De certa forma ajuda, mas ali eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento nessa área, porque eu nunca tive tempo para aprofundar nisso. Mas ali dá, por exemplo, até que você tem 0,1% de sangue hindu, né? É. Zero de sangue mongol do norte da China. Então, assim, pega tudo ali, bem separado essa. Porque o mundo é uma grande miscigenação, né? Uhum. Portugal, por exemplo, Portugal e Brasil. Quase todo mundo descende de um judeu sefardita. Quase todo mundo descende de um mouro, ou seja, de um muçulmano. A questão é... Eu fui confundido na França, sim. Será por quê, né? Eu senhor? quase- será? Olha aqui de perfil aqui, olha. Eu Olha, falo que é fala do brasileiro. perfil pra cá. Você fala que é brasileiro, o povo Eu nosso quase não é fui brasileiro. preso em Roma. Eu não fui preso em Roma porque eu demonstrei que era católico e tudo, e afiliado do Dom Serafim na época, mostrei uma foto no celular, eu com a barba enorme, um gorro na cabeça, com mochila, um Nossa. dia depois do atentado no Bataclan. Nossa. Tirando foto na Basílica do Latrão, e o Papa estava lá, o Francisco estava lá no dia. E ia matar o papo. Chegaram 4 guardas, pegaram pelo braço, me levaram lá dentro e começaram a perguntar e tudo. Eu tenho um italiano até que eu entendo, consigo me comunicar. E aí eu fui brasileiro. Brasiliano, não. Árabe, não. Não, brasileiro, Minas Gerais. Eu peguei o passaporte, mostrei. Pegaram minha câmera, olharam todas as fotos e tudo. Pegaram o celular, se olhar as fotos. Olhou tudo, a câmera fotográfica, o celular. Pegou o passaporte, verificou, foi lá pra dentro com ele, voltou, viu que era verdadeiro. Cheguei no hotel, arranquei a barba, tirei o gorro, falei assim, vó. Porque eu com esse nariz fino, barba, o Bataclan tinha sido invadido, tinha sido o atentado do Bataclan em Paris um dia antes. Isso foi dia 15 de novembro de 2015, por aí, 16 de novembro. A hora que eu cheguei, eu olhei no espelho, eu de gorro, mochila, 8 da noite. O Papa dentro do Latrão, e eu tirando foto de tudo, assim, eu também tava procurando, né? Não, e brasileiro, eu vi um vídeo ontem, cara, uns brasileiros novos, assim, galera entre 20 e 30 anos, assim, um vídeo de 2 brasileiros nos Estados Unidos sendo xingados por um americano,
tava num carro e parou, eles estavam fazendo vídeo, tipo, vídeo pro YouTube, sei lá. Ela parou e começou a xingar os caras. Falando, vocês são muçulmanos, não sei o quê. Xingou, ficou xingando os caras. Do nada. E eles são brasileiros. E aí saiu na imprensa e tal, velho. Aí no meu telefone tinha umas fotos minhas com Dom Serafim, que era o cardeal de Minas, né? Afilhado do cardeal de Minas Gerais, Dom Serafim Araújo, meu padrinho. Meu... Aí eles olham assim... Cardenale. Sim. Só corri pro hotel, tirei a barba, você não vou usar. Voltei a usar a barba há pouco tempo. De trauma. É foda. Trauma? Você Ué. fica com barba aí, com o Gorro, já ajuda nariz. aqui o nariz. Tá maluco. Ué, Não. Você tá doido. Deus me livre. Mas é péssimo, é terrível. Vem cá, cara. Você se sente assim, uma humilhação terrível. É E terrível. assim, né, você entende italiano quando eles falam com você. Quando ele fala com um amigo, você não entende nada. Tem nada, tem nada. Mas Tem esse nada. detalhe, eu nunca fui pra Itália, tá? É, Então é só terrível. um conceito assim, que eu fui só pra... E eu fui esse dia porque estava acontecendo o desmuramento da Arquibasílica de São João do Latrão. O desmuramento é o quê? O Papa Francisco tinha lançado o Ano da Misericórdia. E as portas santas, que são as portas que são abertas de 25 e 25 anos, ou em jubileus, no caso o Ano Santo da Misericórdia, acontece o desmuramento, que eles arrebentam um muro que está fechando a porta, tiram o lacre e fazem as conferências das medalhas e bulas que estão guardadas dentro daquele muro. Então eu fui para assistir. Inclusive, nesse dia eu conversei com o Monsenhor Marini, que era o chefe de cerimônias do Papa, tive uma conversa longa com ele lá dentro. E a hora que eu saio, e o Papa ainda lá dentro, começa, que eu adoro fotografar detalhes barrocos, que eu gosto de desenhar. Só vou Ele tirar uns ensinou modelos. Você lembra disso? Acho que não vai lembrar, não. Lugar era sacristão. Fui da sacristão, matriz. sacristão mor. É, sacristão Por mor. 8 anos, carteira Aí tinha assinada e tudo. chave, que é trem horroroso. 15 chaves, Anel, até hoje lá, aqueles anel ali, ó, de brasão e tudo. Daí ia pra missa, meu pai sempre gostou de ficar dentro da sacristia. Aí o Hugo sentava lá, ele desenhando igreja. Você lembra? Você não vai lembrar disso, não. Claro que eu lembro. Aí ele falou assim, senta aqui, você me ensina a desenhar. Aí ele falou, não, faz aqui a coluna assim primeiro. Me ensinou a desenhar coluna de igreja, fazer a igrejinha assim. Me ensinou. Arcadas. Então eu sempre gostei de pegar detalhe onde eu vou para inspirar, né? Eu vou tirar uns detalhes aqui do fundo. Porque a parte do batistério e do palácio do Latrão tem muitos detalhes bonitos. O Latrão, especificamente, qual que é o local? A Arquibasílica de São João do Latrão é a principal igreja de Roma. Não é a Basílica de São Pedro a principal igreja de Roma. A catedral, onde o Papa tem o trono, a cátedra, a igreja matriz, igual a igreja de Santo Antônio em Paracatu, a Boa Viagem em Belo Horizonte, a catedral de Roma é a Arquissacrosancta Basílica de São João do Latrão, San Giovanni Laterano. Porque Roma tem 4 basílicas maiores. São João do Latrão, Santa Maria Maior, que é a Basílica Liberiana, São Paulo fora de Lamura, que está fora dos muros da cidade, e São Pedro em Vaticano, onde São Pedro foi sepultado, onde o Papa Mara. Fora do Vaticano? O Latrão fica em Roma, na cidade de Roma. É a catedral do Papa como bispo de Roma. Entendi. Caramba. Porque o Papa, ele é Papa, chefe da Igreja Universal, mas antes de tudo ele é bispo de Roma, vescovo de Roma. Né? O Papa é o bispo da igreja principal do Ocidente, que é Roma. Então ele cumula 2 funções, bispo de Roma e chefe da Igreja Universal. Então ele toma de Estado. E chefe de Estado. Ele toma posse primeiro como bispo de Roma, é onde tem a cátedra. Ele vai lá, senta na cátedra de bispo de Roma e tal. E o São Pedro é a igreja principal do Estado da cidade do Vaticano, onde São Pedro foi sepultado, é a sede da Igreja Católica, a sede governamental da igreja onde o Papa mora. Mas a igreja mãe da cristandade é São João de Latrão, que quase ninguém... Essa é a igreja. Essa é a igreja mais imponente que você já conheceu. Eu ia te perguntar qual que é a mais imponente, mais. A mais Porque, imponente... porque é difícil falar assim, mais bonita. Porque bonita. A mais imponente, com certeza, é São Pedro em Vaticano. Que foi feita para mostrar a grandiosidade de Cristo, a grandiosidade da igreja, né, perante os homens. A hora que você chega em Roma e vê aquela basílica, aquela cúpula de 120 metros, você chora mesmo. Você sendo católico ou não, você... Chorei igual uma criança, a hora que eu vi aquela... Você entra, que você vê... Porque você se sente inferior, é uma formiga no pé de uma mesa dessa. É uma coisa que você não... Como que alguém fez isso no século XIV, XV? Não tem condições, né?
tem não sei se é lenda, você pode até esclarecer pra gente. Nenhuma outra igreja pode ser maior do que a Basílica de São Pedro. É verdade? Nenhuma pode passar a cúpula da Basílica de São Pedro. Isso é então a verdade. É a verdade. E que houve essa preocupação quando for fazer a Aparecida ou é mentira, é lenda? Ah, com certeza sim, com certeza. Para começar, isso é uma questão tradicional, né? Então já não fariam isso. Porque São Pedro é onde... Porque se você pegar uma régua, uma linha, não sei se pouca gente sabe disso, embaixo daquela cúpula, aquela bolha, fica o altar da confissão. E debaixo do altar, certinho, da mesa do altar, lá embaixo, você tem uma escadinha desce, é o local onde São Pedro está sepultado. Eu tive a graça de visitar. Eu consegui marcar antes. Dom Serafim, na época, nos ajudou e tudo. Marcaram uma visita às necrópolis vaticanas. Porque ali era um cemitério romano, já muito antigo e abandonado, onde os cristãos iam rezar porque era um lugar assim que ninguém ia mais. Tipo... o que a gente pode associar? Era um lugar que já estava... que os romanos largaram para lá, porque as construções romanas, os cemitérios romanos eram casas mesmo. As pessoas... Né, o livro do Fustel de Coulanges mostra isso muito bem, né? A cidade antiga. Isso. É aquilo ali. Muito bom. Então ali, São Pedro, os cristãos iam rezar ali e tudo, e ele foi decapitado. Ali do lado tinha um circo romano, e ele foi sepultado próximo a esse circo. Ali ficava as colinas vaticanas. Posteriormente, quando Constantino, né, em 300 e pouco, autorizou o cristianismo, ele doou aquele espaço ali para os primazes da igreja, os bispos de Roma, ficarem, né, usarem ali, e ali começar a ter um culto no local onde São Pedro foi sepultado. Construíram ali a primeira Basílica de São Pedro, que foi demolida 1.300 anos depois, para a construção da nova Basílica. Que é atual. Foi feito um aterro e esse cemitério sumiu, ficou dentro desse aterro. Na época do Papa Pio XII, começaram as escavações para provar que São Pedro está ali. E, de fato, existe uma inscrição, Petri Ennis, ou seja, Pedro está aqui. Encontraram ossadas que, de acordo com carbono 14, deu no período de São Pedro. Dele. Então, assim, é o chamado grafite, né, o muro de grafite, que a gente chega na distância daqui, tá nessa porta, tipo 2 metros, e a gente vê esse muro com essas inscrições, e ali dentro tem uma urna de acrílico, onde você consegue ver ali alguns pedaços de ossos de São Pedro. Caramba. E lá é aberta a visitação? Ou Não, você tem que marcar, você tem que entrar em contato com a fábrica vaticana e pedir ao menos 6 meses antes, que são visitas guiadas. Você anda nas necrópolis, que são muito anteriores à era cristã. Que eram necrópolis romanas antigas. Está tipo a 2, 3 andares abaixo da basílica. E o Papa Pio XII teve muito trabalho para isso, que ele começou essas escavações na época da Segunda Guerra. Para não chamar a atenção dos nazistas. Então, foi nesse período que descobriu de fato, ou seja, não dá para comprovar, afirmar que Pedro está ali. Mas os fatos convergentes com a necrópole, os relatos históricos, a remoção daquela terra... Converge que Pedro está ali. E essa é a fé cristã embasada, ou seja, a pedra que Cristo confiou à igreja, está ali naquela base. Então, se você pegar uma régua e fizer isso, dá naquela cruz da cúpula. Certinho. A cúpula, mesa do altar, e lá embaixo, a necrópole, o grafite onde Pedro está sepultado. Isso é uma emoção fantástica. E pode tirar foto ou nada? Não, lá dentro, nesse local, não. Ah, mas eu não sou cristão, mas até o não crente lá emociona pela questão histórica e tudo. Maravilhoso. Fantástico. Nós que estamos... As necrópolis, os sarcófagos, você vê, de 1000 anos antes de Cristo, que já era da era romana, ali, é muito interessante. Muito interessante. Eu queria dar mais tempo para falar, cara. Tem muita coisa assim em relação à questão do acesso à informação lá no Vaticano e tudo. Queria perguntar isso para você e não sei se você tem alguma informação.
Mas eu acredito que já tá até no horário É, dele. tá. Tá estourando Mas o horário abriu dele aí. muito, né? A Santa Sé abriu muito em relação a isso. Inclusive, os arquivos, por exemplo, de Pio XII, que tem que ser mostrado que não foi o Papa do silêncio, foi o Papa da humildade, da caridade. Existe muita... como é que eu posso dizer? Muita lenda em torno do Pio XII. O Pio XII ele é Muito. já chamaram até de padre nazista, né? O Pio XII teve que calar, Papa né? Porque toda vez que ele abria a boca, Hitler matava não só judeus, mas também cristãos. Então ele resolveu fazer um trabalho em silêncio. Ele calou a boca e resolveu trabalhar na clandestinidade. Ele encheu conventos, basílicas, o Vaticano emitia passaportes falsos para judeus fugirem. Então, assim, existe uma propaganda anticatólica muito forte, mas os próprios judeus, a sinagoga de Roma, os judeus de Jerusalém reconhecem Pio XII como um grande entre os justos, um cara que ajudou a fazer muito, né? Escondeu inúmeros judeus para salvá-los. Porque ele viu que a política dele de enfrentamento Não adiantaria. não adiantaria. Então ele se calou e começou a trabalhar na surdina. João 23, por exemplo, que era núncio apostólico na Bulgária, testemunhou a favor do von Papen, que era um nobre alemão e general de Hitler, e que não era unânime. Dentro do exército nazista tinha anti-Hitler, que tentaram de tudo para acabar com Hitler. Esse von Papen, por exemplo, com o apoio de João 23 e Pio XII, ajudou a dar fuga a inúmeros judeus. E no Tribunal de Nuremberg, João 23 testemunhou a favor de von Papen. Que é um Que baita de um filme. Quem não viu, veja. O Julgamento de Nuremberg. Von Papen saiu, não foi morto por isso. Ele teve um depoimento do João 23, então o cardeal Giovanni Roncalli, que era núncio apostólico, e tirou ele da forca, porque quase que ele... Ou seja, ele era nazista, mas não estava de acordo com todas as políticas, né, terríveis do nazismo. Cara, assim, esse filme mudou minha vida. Eu assisti o filme na faculdade, Julgamento de Nuremberg. Você já viu esse filme? Se você não viu, procure ver. Cara. É um negócio assustador. Será que tá disponível em alguma Não sei. Se não tiver, você baixa aí também. Dá um jeito. Hoje em dia, e falar em baixar filme, tem tanto tempo que eu não faço isso. Não, mas dá um jeito aí, vai. Tomar o seu último tempo numa pergunta. Se você quiser responder... Pena que não acabou, porque a cerveja tá muito boa. Cê O papo demais da conta. Se você quiser responder, você responde, porque é polêmica a pergunta. E tem a ver com religião. Padre, você acha que deveria ou não poder casar? De jeito nenhum. A dedicação do padre deve ser exclusiva à vocação. A igreja, a comunidade. Eu não tenho mais autoridade para isso, porque eu não me ordenei padre. Eu quis ser padre, mas vi que minha vocação não condizia com o sacerdócio. O mundo sacerdotal deve ser dedicado exclusivamente, né? É algo dedicado 100% à comunidade, à doutrina cristã, à comunhão. Porém, o que a gente observa é que não tem como a vocação ter abertura por um casamento, uma coisa assim. Mas o padre... Não tem como o padre aconselhar sem ser casado. Tem. Porque a doutrina cristã nos dá um embasamento disso. Mas eu tenho muita dó, coitado. O padre mora sozinho, o padre não poder casar. Olha, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum diretor de seminário saiu laçando o padre na rua. A pessoa que quer ser padre faz o encontro vocacional, procura um seminário, estuda de 10 a 12 anos para ser ordenado padre. Mesmo assim, temos muitas máculas na igreja, porque os padres, os bispos, o papa são homens, né? Mas o que importa é essa ligação direta com Cristo e essa vocação voltada à comunidade. Então, eu acho que o padre que é bem resolvido com a sua vocação, o padre que tem consciência da importância do sacerdócio e da comunidade, o verdadeiro padre ele não se preocupa com ser celibatário ou não, né? Isso é algo inerente à vocação. Mas
Isso é para não dividir os bens da igreja. Isso é uma lenda que inventaram. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Os anticlericais inventaram isso. Por exemplo, o budismo são celibatários e não são católicos. Né? Isso é uma questão voltada à alma, ao espírito. Os papas viram de suas cátedras que o padre, né, era o bem para a igreja que o padre fosse celibatário. Né? E se você perguntar a qualquer padre hoje resolvido com sua vocação, ele é contra o celibato. E nós vivemos hoje contra o não celibato. Contra, né, o casamento. Isso. São a favor do celibato. Independente da postura e da sexualidade do padre. Né? Nós conhecemos padres héteros, padres homossexuais e que são celibatários, respeitam a sua vocação. Né? Então, há também esse preconceito contra o padre que... o padre é homossexual. Não tem nada a ver. Eu conheço padre homossexual que respeita o seu celibato, não tem relações nenhuma e sempre respeitou o seu celibato. A questão é a falta de compromisso com a igreja. E isso que deve ser pensado. E eu acredito, né? que você ter essa questão da abertura, por exemplo, tem uma entrada muito boa, né, que conhece muita gente. Você poder escutar de uma pessoa igual eu, falar que tem padres homossexuais, isso é uma questão muito importante. Para a própria igreja demonstrar, olha, aqui não é assim que as coisas... Não tem preconceito com ninguém. Não tem nada disso. Porque existe padre homossexual, soldado homossexual, médico homossexual, gari homossexual, coveiro homossexual. Isso não pode ser o norte da conversa, né? A questão é respeitar a vocação que seguiu. O grande problema que nós estamos vendo hoje é as pessoas e a sociedade pautar a pessoa por preferência sexual e etnia. Isso é uma coisa que não pode ser nem primária, nem secundária, nem terciária. A pessoa é humana e pronto. E caráter. Né? Então, nós estamos perdendo muito nessas discussões de mas tal pessoa é hétero ou não é hétero, é feminista ou não é branco, negro, amarelo, rosa. Estamos gastando muita energia com coisas desnecessárias, esquecendo do ser humano. Do que realmente importa. Do que realmente importa. Isso é primordial. Maravilhoso. Maravilhoso. Fantástico. Hilton Verdão. Muito bom. Isso aí você conhece esse... O carnavalesco das multidões. Isso, como é que é o nome do grupo lá? Melhores do Mundo. Melhores do Mundo, cara. Sensacional. O vídeo desse cara famoso foi do Joseph Klimber. Isso. São ótimos. Hugo, te agradecer, te liberar que você tem um jantar agora. Que isso. Inclusive, manda um abraço lá para os seus anfitriões do jantar, tá? Muito gosto deles. Desculpa o atraso aí. Né? Desculpa o atraso, a confusão. A noite é uma criança, em Belo Horizonte é um adolescente. Muito obrigado. Muito bom, cara. Foi fantástico. Igual eu falo com o Marcelo, cara, se o pessoal viu, eu acho maravilhoso. Eu tô aqui para me divertir, tô me divertindo e aprendi muito. Mas é ruim que quando tá bom assim e a gente tem esse horário assim, é ruim porque a gente teria mais... seria muito mais interessante, tivesse mais tempo e tudo. Como é que você faz para decorar essa quantidade de nome? Eu acho que todos nós temos um pouco de loucura, né? Eu, por exemplo, sempre tive facilidade. Desde pequeno eu ficava conversando com os mais velhos da família, perguntando o nome de pai, avô, bisavô, os meninos brincando. E eu, vovó, como é que chamava seu bisavô? Você é burricido, menino, vai lá brincar. Então, eu acho que todos nós temos essa... Sim. Tem lado voltado para isso. Vocês não viram não, mas chegou aqui... Ô Bruno, sua mãe é bisneta de não sei quem e tal, você é descendente de Dom Joaquim de seis lados, não sei o que e tal. Falei assim, Hugo, eu não tô sabendo desse tanto de parentesco que eu tenho. Isso eu não sabia, não. Isso eu não sabia, não. Caramba. Obrigadão, um abraço. Dá um brinde. Obrigado aqui, aí. Um brinde aí, obrigado, Hugo. Eu que agradeço muito gostaria de aproveitar e convidar, né, as pessoas a conhecerem Pompéu, conhecer o nosso Museu Genealógico Histórico, né? Se puder, aqui pode divulgar. Qualquer coisa que você quiser divulgar, você pode divulgar. Divulgar aqui nosso Museu Genealógico Histórico de Pompéu. Estamos aí nas redes sociais. Até vou olhar aqui, que eu nem lembro qual que é a minha rede social. Você teve que fazer uma nova esses dias, não teve?
Tive Tive que fazer uma nova. Malditos. Né, o meu Instagram é Hugo de Castro Machado.pompeu. E lá eu compartilho essas questões históricas, culturais, turismo. Né, conhecer um pouco da memória de Minas e de Pompéu. Né, e que eu agradeço aqui, né, a interação, o bate-papo. Pô, E que possamos... A caneca, agradeço muito a caneca que vocês me deram de falei com presente. você que não era pra contar, né? Desculpa, caneca não quero mais. Vai dar confusão. Não quero mais. Caneca feia, não quero mais não. Aqui, Cabe no bolso? Cabe. já que é pra isso aqui, arruma pra nós uma foto da matriz Pompeu. Mas agora. Vamos pendurar ela aqui, ó. Pode deixar. Tirar esse Vou mandar uma da matriz e uma do museu. Manda que a gente E uma põe da aqui, ó. Joaquina, feita por Amílcar de Castro, em 1956, pra capa do livro. Tá gravado, viu? Lógico. Se você não mandar, nós vamos cobrar. Trato meu é trato de cavaleiro de ordens medievais. Ah, então tá bom. Que não. Galera, brigadão, Sensacional, velho. valeu, Brigadão pelo retorno aí, foi mal aí. Duda, um abraço, muito obrigado, beijo, te amo, obrigado por tudo. Já saiu correndo do hospital, parto, é menino, confusão, pediatra é uma confusão. Tá cansada. Menino lá, passando mal, chega lá, um homem passando mal é uma coisa, igual menino de 2 meses, você passa mal também, junto com ele, né? Não dá. A Isadora Isa também na também, ajuda tá aqui aí. na colaboração. E ó, beijo, abraço, com Deus. Muito obrigado, meninas. Instagram, YouTube, o que mais nós temos? Facebook. Voltamos firme, viu? Voltamos firme, Isso aí, segura aí galera. que a bomba vem. Abraço, valeu! Abraço, valeu.